Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Galeria Lilás. Esse é o podcast de entrevistas da Alesc. Por aqui passam as mulheres que já foram ou estão deputadas estaduais de Santa Catarina. E a intenção é contar e conhecer também um pouquinho mais da história de cada uma delas. Eu sou Eduarda Demenech, aqui comigo está minha colega Maria Helena. Muito bem-vinda. Olá, como vai? Um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar com a deputada Paulinha, que foi reeleita deputada em 2022. Deputada, seja muito bem-vinda. Obrigado, meu amor. Uma alegria estar aqui com vocês também. Olha, deputada, a gente já começa falando sobre a questão de ser mãe e também ser, porque a senhora não foi só deputada, mas já foi vereadora, já foi também prefeita 2 vezes da cidade de Bombinhas, no litoral norte. Como é que foi conciliar tudo isso, né? Como é que foi para a senhora também tomar essa decisão de entrar para o meio da política? Bem, primeiro que assim, quando eu sempre falo isso porque eu acho que é uma história legal de contar, né? Quando a gente está pequenininho na escola, a professora pergunta, o que vocês vão querer ser quando crescer, pessoal, né? Eu quero ser motorista de caminhão, professora. Eu quero ser professora igual a senhora, eu quero ser médico. Ninguém levanta a mão e diz, eu quero ser político, ou praticamente ninguém, né? Eu queria ser vendedora da Avon, por exemplo. E isso porque a minha mãe eu sou a 5ª filha de 6 de uma família muito grande, e a minha mãe tinha, como as crianças, a gente voltando para esse espectro, né? A minha mãe tinha uma amiga que vendia Avon, Tupperware, essas coisas, que ela era um ser de luz. Ela chegava lá em casa e geralmente adulto não dá bola para criança, ela conversava comigo, me pegava no colo, então eu queria ser igual a ela. O meu sinônimo de felicidade, de sucesso, era ser aquela mulher. Então, mas eu no movimento estudantil, já com 13, 14 anos, eu sempre fui aquela pessoa, entende? Que defendia o aluno do professor tirano, que comprava tudo que era briga que não é sua. E no meu caso, eu tenho, agora nos meus 50 anos, absoluta convicção que a política para mim foi propósito, foi algo muito de uma missão que Jesus me derrogou, de lutar contra injustiças, de tentar trazer mais amor para esse mundo e olhando para trás, assim, eu acho que pela lógica, né, jamais eu teria sido nada na política se não tivesse realmente uma bênção de Jesus e um caminho. Vai, minha filha, o teu negócio é por aqui. E inclusive todos os sofrimentos, as dificuldades que eu passei na minha vida, eu acho que eu agradeço todas elas, e que nunca foram momentos de lamento na época que eu vivi, foram muito para formar a minha persona, e quando eu tivesse em algum lugar, tivesse essa sensibilidade que já é natural das mulheres, né? As mulheres, elas sempre trazem um elemento mais passional para a política, por isso que nós somos tão necessárias, né? Eu jamais advoguei pelo conflito ou pela sobreposição de um sexo ao outro. Homens e mulheres complementam uma sociedade forte, né? E a nossa luta é isso, para que a gente tenha mais mulheres, para que o equilíbrio seja mais perfeito. As mulheres na política, elas são muito mais previsíveis, né? E claro, o momento do poder, ele não acontece das 8 às 6. A gente tem uma série de tribulações e de reuniões. Se você quer botar o dedo no centro nervoso do poder, por exemplo, você tem que estar onde os homens estão, nas reuniões nas madrugadas, à noite, e aí você tem que conjugar o seu esforço de estar nesses lugares. Isso me custou uma instabilidade relacional, né? Eu tenho agora o 3º casamento e um sofrimento, de certa forma, que agora já foi vencido, mas eu venho de um lar, apesar de ser uma família com muitos problemas financeiros, né? Uma família pobre, é uma família muito tradicional, com os mesmos valores de todas. Mesmo hoje, assim, ninguém casa querendo separar, né? E aí eu tinha as minhas 2 filhas, e o meu 2º casamento, assim, foram 10 longos e ininterruptos anos repletos de violências que eu suportei, porque eu não queria... o meu ex-marido, embora fosse um péssimo comigo, ele era bom pai. Então eu não queria que as minhas filhas não tivessem uma referência masculina, e eu só errei quando fiz essa escolha, quero falar isso para vocês.
mas eu também não conseguia vencer o preconceito de eu comigo mesma, de já ser separada pela segunda vez com 2 filhas. Eu pensava, meu Deus, a minha vida vai se acabar? Quem é que vai querer saber de mim? Quem é que vai cuidar das minhas filhas? E eu não vou dar conta disso só. Mas quando eu me elejo prefeita, em 2013, aí de fato eu tomo a decisão de me separar, e agora, né, graças a Jesus, eu tenho um marido que eu já peguei, já botei dentro da política. Foi meu vice-prefeito primeiro lá em Bombinhas, e depois a gente acabou, né, Deus permitiu que nascesse esse amor entre nós, e a gente tem uma família muito maravilhosa. Mas me custou muito, muito mesmo, assim. Porque é isso, eu sou uma pessoa extremamente intensa. Eu não consigo me preservar. Eu não consigo ter equilíbrio para fazer um pouco de cada coisa. E quando outras pessoas dependem de mim, e eu sinto essa dor, assim, eu vivo com isso aqui tudo duro, pessoal. Massagem é o que não dá para fazer massagem. Se eu pudesse fazer massagem todo dia, porque eu sinto o peso da responsabilidade para quem precisa de uma resposta pública. E isso me violenta, de certa forma, me fere, porque eu não consigo me ver como prioridade nunca, jamais, entendesse? Mas, enfim, eu vou contar para vocês uma história. Então, eu me separo, prefeita, eu termino de criar as minhas 2 filhas, e a presença física do pai faz muita falta, né? Mas eu também sou muito grata a Deus. Eu vou falar de Deus muitas vezes, porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foram sucessivos milagres, tá, meninas? Fique à vontade. Mas ele me ajuda a terminar de criar as minhas 2 filhas, né? Mas eu quero contar, as minhas 2 meninas, elas são muito, muito diferentes, né? Uma é o extrato do que eu sou. Ela é rebelde, ela é intensa, ela se veste como eu, entendeu? A gente... Em casa, as 3, era eu e a Manu e eu, de calcinha e camiseta para cima e para baixo. A Mariana sempre foi uma menina muito contida, reservada. Sabe, aquela criança que vem da escola, filha, como é que foi? Foi bom, mãe. Se eu abraçava ela demais, ela, mãezinha, tá bom. A mãe sabe que eu não gosto muito de contato físico. Então, eu já não tinha muito tempo para elas. Era difícil, a Mariana sempre me dava uma preocupação, porque eu não sabia se eu estava dando conta dela. E aí, as 2 estudaram. Uma mãe que não sabe o que fazer com o tempo pouquíssimo que tem e precisa educar bem as filhas, opta por uma escola de ensino médio que é um internato, uma escola adventista, que eu nem sabia que tinha na época. Vou contar essa história porque eu acho que se a gente vai falar de mulheres, de mães, de educação e de tudo, tem a ver, né? Que as minhas filhas me perdoem, tomara que elas não assistam esse podcast para não brigar comigo. Porque filho não gosta que a gente conte da vida deles, né? Mas a minha filha mais velha arruma um namorado, né, nos seus 14, 15 anos, que eu descubro que não prestava. E aí, assim, não vai mais namorar. Se passar na frente do menino, ainda era maior de idade. Então eu tive o privilégio de dizer, passou na frente da minha casa, vou chamar a polícia. Porque... não vai, ponto, acabou. E aí a minha filha chega, mãe, se eu não posso namorar com fulano, então eu quero ir para o colégio interno. Eu digo, seja feita a sua vontade, vamos achar um colégio interno. Porque na época ela estava em regime de vigilância e repressão total, né? Eu nunca fui uma mãe de gritar ou de, né, ser violenta com as minhas filhas, mas castigo é castigo, não pode, vai sair, fugiu, pegou mentira, trancada dentro de casa a chave, era assim. E aí a Manu acha esse colégio interno, que é um colégio fantástico, chama IAESC, que é em Araquari, perto de Joinville. E a minha filha, quando eu me separo, a minha filha mais nova estava morando com o pai, no 2º ano vem morar comigo e acaba indo para o IAESC também. E essa minha filha mais nova, e era isso, né? Quando ela vinha para casa, tô bem, tá isso, tá aquilo. E aí chega a formatura da Mariana. E aí, no dia da formatura da Mariana, tá ela lá, oradora da turma. Coisa que jamais eu imaginei, porque ela não me contou, não sabia. Oradora da turma, presidente do Grêmio da escola, também não sabia. E aí ela começa a fazer um discurso muito lindo, muito lindo. E eu tive uma crise de choro. Agora eu já consigo contar essa história para os outros sem chorar. Mas eu tive uma crise de choro
e não era um choro de alegria de uma mãe que vê uma filha. É porque por um instante eu olhei para o lado e me dei conta que tudo que eu sabia sobre a minha filha, do que ela pensava sobre Deus, sobre família, sobre futuro, eu estava ouvindo pela primeira vez, igual todos os outros pais e todas as outras mães que estavam ali, né? E claro que agora ela já está se formando em medicina, a gente teve tempo depois disso de construir essa relação mais de mais cumplicidade entre mãe e filha, mas eu vivi muitos momentos assim difíceis, né? E por isso, porque para você fazer bem feito, para você transformar uma cidade como nós transformamos Bombinhas, você não faz isso das 8 às 6 de segunda a sexta. A dedicação tem que ser completa, tem que ser intensa. E tem muita gente que diz assim, eu acho a Paulinha foda, a Paulinha isso, a Paulinha... Eu tenho limitações físicas, intelectuais. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa que me esforço muito, eu me esforço para conseguir entregar resultados, né? Mas também hoje me sinto mais pacificada porque as minhas filhas já tiveram a oportunidade de virar para mim, agora adultas, e dizer, mãezinha, não fica com isso, não fica com esse grilo aí, com essa coisa, porque a gente te ama e a gente tem muito orgulho do que tu é e tá tudo bem, a gente... E se for parar para pensar, tudo que foi feito também pensando no futuro delas, né? Eu sou mãe também e a gente sabe, né, Paulinha? Geralmente dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nesses casos, quando a gente trabalha muito, quando a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos também, parece que a culpa aumenta ainda mais justamente por essa falta de tempo, né? Mas, na real, a gente também está pensando no futuro deles, né? É verdade. E assim, é muito relevante que a gente tenha isso em mente. Assim, o exemplo é muito mais potente do que uma palavra, né? É claro que a gente precisa reservar tempo de qualidade para os nossos filhos, ainda mais nesse tempo louco que a gente vive, que a rede social converge e conversa mais com eles do que a gente consegue ver. A gente protege os nossos filhos da vida fática, né, das agressões e da violência exposta, mas a gente não está os protegendo de um mundo que a gente não consegue acessar, e por isso que uma das pautas que a gente adotou, assim, desde o segundo episódio, Saudade já foi difícil, mas depois do episódio de Blumenau, a gente tomou para... Os 40 parlamentares se envolveram, foi um momento muito bonito aqui na Alesc, mas eu não larguei mais de mão dessa pauta, porque quanto mais eu estudo e aprendo sobre ela, entendo que a gente precisa revisitar a postura de pais e mães. Eu tenho defendido em alguns lugares que vou, a constituição de uma escola de pais. Porque os pais e mães da nova geração, especialmente os muito jovens, a gente não pode ter aquela educação repressora que o Brasil já enfrentou nos seus valores, mas ela também não pode ser resiliente a ponto de permitir que uma criança de 3 anos de idade escolha se quer ir na casa do vovô ou não, por exemplo, né? A gente não pode antecipar as responsabilidades que um adulto terá para uma criança, né? E eu digo isso para vocês porque a gente, acompanhando uma pesquisa recentemente, pais que têm menos de 30 anos, o seu maior objetivo de vida é se tornar o melhor amigo do seu filho ou o melhor amigo da sua filha. E eu quero dizer para vocês que a gente só consegue alcançar esse lugar depois da vida adulta do filho, né? Porque enquanto eles ainda são adolescentes, inclusive, a mãe e o pai não pode abrir mão da autoridade, do ensinamento, do guia, enfim. E é muito sobre isso, assim, a minha vida, ela se mistura com todas as ações que eu promovi, seja como prefeita ou como deputada. E é essa diferença que eu acho da mulher para o homem. O homem é mais racional, ele é mais estratégico, e a gente tem homens extraordinários também na política e homens sensíveis. Mas eu vou contar para vocês uma história da minha infância que me fez ter uma postura diferente. Quando eu me elegi, a educação para mim sempre foi a prioridade, não a prioridade verbal, mas a prioridade efetiva na execução da política pública, né? E aí eu, quando prefeita, reuni todas as minhas diretoras de escola e disse para elas, a partir de hoje o negócio é o seguinte, não vai ter mais venda de rifa de bilhete para escolher o senhorzinho e a sinhazinha.
Aí, mas por que, Paulinha, esse dinheirinho é um dinheirinho tão bom que a escola arrecada, podemos fazer... Eu digo, gente, lá vou eu, né? Eu sempre quis ser a sinhazinha da escola. Eu nunca pude, porque, claro que a minha mãe, ela nunca teria condições de comprar aquela montoeira de bilhete ou sair por aí vendendo bilhete, entende? E eu disse, a gente vai ter o senhorzinho e a sinhazinha e vocês inventem outra coisa, concurso de redação, entende? A história da escola pública, mandar um envelope para casa para o pai mandar uma contribuição espontânea. Em algum momento da vida da criança, a pessoa que ela mais ama é a professora. Porque muitos pais e mães não conseguem dar a atenção que a criança merece e precisa. E aí tu imagina o que é aquela criança ali de 8, 9 anos, voltar para a escola no dia seguinte e ter que devolver um envelope vazio para a pessoa que ela mais ama, porque o pai e a mãe não têm R$ 2 para botar ali dentro. Quando muito a professora é despreparada, não passa a tratar com distinção aquele aluno que o pai bota R$ 50 no envelope e aquela criança que não consegue ofertar nada. Então a gente aí começou as noites do pastel, né? Porque eu disse, vocês querem fazer algo para arrecadar um dinheirinho para a escola? Não tem problema. Façam uma atividade comunitária, porque serviço, trabalhar pela escola, qualquer pai pode ir, né? E eu te digo isso porque eu acho que é relevante que a gente mostre para a criança que se ela tiver compromisso com os estudos, se ela se dedicar à leitura, se ela tiver disciplina, não importa a sua origem, ela vai poder chegar onde ela quiser. Ela não pode receber o recado subliminar dentro da escola pública de que só com dinheiro que ela vai progredir na vida. Entende? Porque isso faz muita gente escolher esse caminho mais fácil de bets, por exemplo, de achar que vai fazer um joguinho e vai ficar milionário e acaba se metendo em confusão aí, dramas que a gente tem vivido no Brasil de jovens que estão largando faculdade, pessoas que estão tentando suicídio e algumas até, lamentavelmente, chegando a esse resultado por conta da fragilidade de valores do que realmente é relevante na formação do caráter de alguém. Então, eu falo para vocês dessas coisas porque esse jeito de olhar a mulher, ela quando pega uma causa, você vê assim, a deputada Luciane Carminati, por exemplo, ela toma uma causa da educação pela mão, guria, ela não larga aquilo nunca mais, só se matar, ela se empodera daquilo. É mais do que o gesto de aprovar um projeto de lei ou de defender uma pauta, né? Por conseguinte, os homens, eventualmente, eles têm respostas mais céleres, eles caminham na política talvez com um pouco mais de leveza, entende? A gente, quando apresenta um projeto de lei, que foi o caso da cannabis medicinal, que é uma pauta que envolve a vida da família, né? Não é só pelo paciente, pela mulher que tem fibromialgia e tem uma melhora muito significativa, ou pelo paciente autista que tem Alzheimer, Parkinson. É porque ainda na nossa sociedade, nos tempos de hoje, a figura mais forte é a mulher. O homem fica doente, a gente tem um filho em casa, pessoal. O marido, quando está doente, assim, vai para a cama e aí, como ele não tem a mãe perto para chamar, a mulher faz essas vezes, leva a sopinha na cama, cuida do remédio, marca consulta. Aí ele é rebelde, um dia não toma remédio, outro dia a gente vai lá, não, vai tomar sim, vem cá, vou te dar o remédio, onde já se viu. E é isso, a fortaleza da estrutura da família, ela vem muito desse jeito de cuidado que a mulher oferece. E, né? Deputada, como foi para a senhora quando a senhora chegou cheia de expectativa aqui no parlamento, veio para a posse e a primeira coisa que aconteceu foi falarem da sua roupa, a senhora falou das redes sociais agora há pouco, viralizou, né? O que a senhora achou disso? Qual foi a sua impressão sobre isso? Guria, eu vou dizer para ti que foi um negócio assim surreal que aconteceu, porque nós mulheres, a gente também carrega uma dose de ingenuidade, né? No jeito que a gente, principalmente pessoas que são muito expostas. Aqui, ó, as pessoas que trabalham na casa, quando eu chego e digo oi, tu já sabe, Maria, se eu tô bem ou se eu tô ruim. Assim, eu sou uma pessoa extremamente transparente. As mulheres geralmente se entregam mais, né? E, bem, eu venho de uma cidade litorânea.
eu tive um casamento repressor, aí eu me separo vice-prefeito e viro prefeita. Tudo aquilo que eu não usei de roupa curta e justa na minha juventude, porque o meu marido não permitia, porque tudo para ele era roupa de puta, tudo eu não podia, tudo era indecente, e eu acreditava, ele me fazia... Eu conto uma história, teve uma ocasião, eu morava em Brasília com ele, eu fui no shopping, eu comprei um vestido, meninas, assim, comportadésimo, perto das roupas que eu uso até hoje. O vestido só era justo. Esse vestido ficou 10 anos no meu guarda-roupa. Porque cada vez que eu botava, eu me sentia mal de tanto que ele falava que eu não podia usar. Então eu só usava roupa larga. Bem, aí eu me separei, me elegi prefeita, fui numa loja, que é uma loja que eu nem vou muito, porque é cara, né? É dia da posse, né? Uma eleição que ninguém acreditava. Porque eu venho de uma cidade pequena, os meus amigos diziam, meu Deus, a Paulinha é uma fofa, trabalhadeira, foi boa prefeita, claro, mas não vai fazer voto nem o número do sapato, não vai chegar, não tem voto na cidade dela. E aí a gente faz a 5ª maior votação do estado. Então imagina, eu estava assim, no auge da alegria, da felicidade extrema, escolho uma roupa, eu nem gosto de vermelho tanto, tá? Eu quase nunca uso vermelho. Mas assim, eu botei aquele macacão, as meninas da loja tudo, não, tem que ser essa roupa, porque tá linda, porque é essa roupa. Eu não imaginava. Aí teve a posse de manhã, e aí eu vou almoçar com um, visitar outro. Cheguei de noite, me deitei na cama, peguei o telefone, porque naquela época eu não tinha assessoria de comunicação, era eu que respondia tudo no Instagram, no Facebook, na época. Começo a ler aquele comentário. Aí eu começo, meu Deus, a minha mãe, quando lê isso aí... Meu namorado, pronto, agora perdi um namorado de vez, eu vou morrer solteira, não vou arrumar outro. Minhas filhas... Eu fiquei com uma vergonha tão grande. Aí eu vou dizer para vocês, eu comecei às 11 e pouco da noite, quando eu peguei o telefone para olhar. Quando era 4 horas da manhã, me deu uma extrema sede. E aí eu fui... Aí que eu vi que era 4 horas da manhã, porque eu pela primeira vez na minha vida, eu apaguei comentários da minha rede social. Porque eu, enquanto prefeita, eu respondia os piores. Eu comecei a apagar, mas eu não dava conta. Era um volume de xingamento. Diga-se de passagem, os mais cruéis de mulheres. E aí, no dia seguinte, eu acordei, eu não sabia se eu me levantava da cama, eu não sabia. E aí, a primeira ligação que eu recebi foi da Dagmara, que disse assim, me deu uma bronca, ela disse, Paulinha, como é que tu tá sentindo? Ai, Dagmara, eu não sei o que fazer, chorando. Ela disse, ei, levanta essa cabeça aí, garota, que isso, tu não fez nada de errado. E aí foi o carinho que recebi da minha mãe, do meu namorado na época, né, que hoje é marido, das filhas, e é muito sobre isso, assim. E hoje, veja bem, isso foi lá em 2019, amiga. Nós estamos discutindo um projeto de lei aí na casa, que nasce inclusive de uma mulher, que a gente tem que não pode ter decote, que tem que cuidar da roupa da mulher, que não pode ser curta, que não pode ter transparência. Tá, aí eu já começo perguntando assim, tá bom. Então, quem é que vai ser o fiscal? Quem é que vai dizer se a minha saia está comprida o suficiente? Quem é que vai dizer se a minha blusa está transparente o suficiente? Por que a mulher tem que se vestir igual o homem e perder um pouco da sua natureza fluida e leve para estar num ambiente do poder? Desde quando, pessoal, que roupa é sinônimo de caráter? Tá aí esse negócio aí do INSS, que todo mundo ficou explicitamente chocado com esses descontos dos nossos aposentados, gente inocente. Tinha alguma mulher de decote lá fazendo isso? Eu não acho coerente nos tempos de hoje, e eu tenho falado muito sobre isso, assim, eu acho que o que mais prejudica o país é a gente estar nessa coisa que ou tu é um extremo de cá ou tu é um extremo de lá. Será que não dá para as pessoas simplesmente serem o que são? E quando a gente traz esse debate de gênero, é exatamente sobre isso. Eu não quero ser mais que ninguém, não quero ter a minha opinião vencedora. Eu quero dizer para as pessoas que mulheres de esquerda apanham, mulheres de direita, mulheres de ideologia nenhuma, né? Mulheres antifeministas, mulheres feministas, mulheres de todas as classes sociais. O problema da repressão e esse tipo de pauta, quando tu diz, a mulher não pode se vestir assim. Gente, tu vai para Brasília, tu vê, não é que eu queira criticar o jeito que as pessoas se vestem, mas assim, às vezes tu chega lá, né, tu vê aquele moço, aquele político, vereador, prefeito, cara,
barrigudinho, com uma camisa que os botões estão se abrindo aqui embaixo. Sabe aquelas camisas verde musgo brilhante que não se usa mais, daquele tecido? A gravata pela metade do peito. E ninguém diz que o cara está deselegante, entende? Por que que a mulher ela tem que ser vista por homens e mulheres o tempo inteiro, justamente por um detalhe desimportante, com tantas pautas emergentes na área da saúde, na área da educação, enfim. A gente tem tanta coisa mais importante, nós vamos ocupar o nosso tempo, ocupar o tempo do parlamento para discutir se a mulher deve vestir A ou B, pessoal, sabe? E isso tem muito a ver, né? Quando eu vou candidata a prefeita, o pessoal diz assim, não, tu não pode usar Paulinha. Não, deputada também não. Paulinha é diminutivo, tu já é mulher, não, tem que usar o Ana Paula, tem que ser... E aí eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu, porque eu só consegui me separar do meu ex-marido violento e tirano quando eu venho porque eu morava em Brasília na época. Ele ficou lá com as meninas o tempo da campanha, eu não ia ser candidata mesmo, a minha vida sempre foi assim, é no rolo, entendeu? Eu não queria ser candidata a prefeita, eu vim porque eu vim no último dia da convenção, aí eu virei candidata, ele, então tu fica aí com as crianças, ele tinha certeza que eu ia perder a eleição, acabamos ganhando uma eleição que ninguém achava que a gente ia ganhar também. Quando eu consigo ficar um tempo sem a pressão dele no meu ouvido o tempo inteiro, e eu me olho no espelho, pessoal, assim, eu não sabia mais qual era o meu prato preferido. E a maioria das minhas amigas, quando eu paro e pergunto, e não são mulheres que têm relacionamentos violentos, porque a culpa de tudo isso, do lugar que a mulher está, é a culpa. Nosso primeiro desafio não é o machismo, não é a relação com o homem, é a relação com nós mesmas e daquilo que a gente foi treinada para acreditar que a sociedade precisa e espera de nós. E aí, quando eu paro e olho para mim no espelho, eu disse, não, eu não quero ser outra pessoa. Eu fui buscar a Paulinha, que era aquela menina, aquela criança, aquela menina ingênua que sonhava em mudar o mundo, sabe? Eu quis ser a Paulinha de volta. E eu falo, quando converso com as mulheres sobre isso, assim, mesmo que elas tenham relacionamentos com maridos queridos, legais, que sejam estáveis, que elas sejam felizes afetivamente, a gente não pode se permitir dar esse passo de se anular a ponto de você não saber, assim, carne assada de panela, por exemplo, tu nunca vai comer na minha casa, porque era o prato preferido do meu ex-marido, e assim, nunca teve espaço na agenda da família para o meu prato preferido, entende? Eu não sabia mais qual era a minha música preferida. E sabe quando que eu me dou conta disso? Depois de eleita prefeita, um amigo lá me chama para dar uma entrevista. Que assim, entrevista eu nunca combino. Eu sempre digo, pergunta aí o que tu quer, porque senão tu não entrega verdade, né? E aí ele começa a entrevista fazendo essa série de perguntas pessoais, e eu não sabia o que responder. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual que será? Deixa eu pensar se eu me lembro que música que eu gostava. O meu ex-marido gostava de sertanejo, eu não gostava. Hoje eu já gosto, sertanejo universitário é legal, eu gosto. Mas eu não gostava naquela época. Eu era mais do rock pop, coisinha de gente de praia. Eu nunca tinha ido num show de uma banda que eu gostasse, entendeu? Então a gente tem que ter essa agenda de qualidade. Quer ver uma coisa que acontece? A gente casa. Enquanto a gente é solteira, tá tudo certo. A gente casou. Aí tu tem aquela grande amiga da tua vida que estudou contigo, do jardim de infância até a formatura da faculdade. Tu casou. Dali a pouco, a tua amiga também casa. Aí tu vai se tornar a melhor amiga da esposa dos teus amigos. Mas a tua amiga, tu vai ver dali 10 anos num evento, numa formatura de alguém, daqui 20 anos num velório, e vocês vão se amar igual, mas as mulheres não constroem agenda social depois que casam, a gente depende disso. E qual é o problema de a gente apresentar o marido da amiga pro marido da gente, né? A gente se exclui.
E na política também é um pouco assim, né? Poucas mulheres vão para a área da política. É difícil, às vezes vocês fazem até eventos para tentar trazer mulheres para a política. É difícil convencer, né? E tu já viste como é o parlamento jovem aqui? A gente tem um parlamento jovem, 70%, 80% meninas. Aí tá, aí essa menina e os meninos também, eles se formam na faculdade, daí eles casam. Mesmo que o parceiro seja muito massa, assim, ó, tô falando que é para essa garotada, não é para a minha geração de 50 anos. Os meninos de 20 e poucos anos não suportam chegar do trabalho às 6 horas da tarde e a mulher chegar às 8, 10 da noite. Não suportam, porque a atividade política exige ele tem esse evento noturno, ele tem o final de semana, ele tem o sábado, ele tem o domingo. E aí a mulher vai naturalmente se excluindo. Uma outra grande dificuldade que a gente não fala sobre ela é quando a mulher tem um desempenho. A política, querendo ou não, ela dá ela te coloca num lugar de protagonismo, entendeu? Não é qualquer homem que aceita uma mulher que chega numa mesa de amigos, de família, que seja, e ela discute economia, política nacional mais do que ele, e daqui a pouco ela é o centro das atenções e todo mundo quer saber o que ela está dizendo e a opinião dela, e a do homem não. E o cara não sabe que ele se sente mal por isso, mas ele se sente mal por isso. Então tem uma série de conflitos relacionais que acabam tirando a mulher da política, se tu me entende. Porque aí ela trabalha fora, ela cuida da casa, daí tem a questão de gestar um bebê, do tempo que o bebê precisa de nós, dos filhos, entende? E o que faz uma mulher não desistir, deputada? Porque a senhora, inclusive, apesar de ter, como a senhora falou, sofrido violência no casamento, aí foi candidata, venceu como prefeita de Bombinhas, foi eleita a melhor prefeita de Santa Catarina, inclusive, né? Foi reeleita prefeita de Bombinhas. O que faz não desistir e se empoderar mesmo, né? E chegar a uma Assembleia Legislativa como a nossa aqui do nosso estado? Propósito e fé. Para mim eu não tenho como te dizer algo diferente, assim, eu fico arrepiada quando eu falo. E assim, tem dia, guria, que eu levanto assim, o relógio toca e eu fico resistindo de levantar, e não é porque eu não dormi bem à noite, assim, é porque me dá um certo desespero, uma certa solidão, entende? Eu não sei o que é, por exemplo, assim, ter uma agenda fora a política, fora a agenda social da política. Eu não, a não ser o Natal. O Natal é a data mais preciosa da minha vida. Se chega perto do Natal, eu fico maluca. Eu quero deixar a casa mais linda possível. Eu que vou fazer comida para a família. Porque é o único momento que, de fato, eu consigo reunir os meus, pelo menos os laços sanguíneos. Porque eu não consigo ter uma data no mês para jantar com as minhas amigas ou com os meus amigos do passado, por exemplo. E não é culpa da política isso, é o meu excesso de entrega. Então eu vejo que muito do que eu tenho, que não me faz me afastar, é porque eu tenho discernimento, assim, eu tenho certeza absoluta que a gente precisa de mais mulheres para trazer um tanto mais de amor para esse lugar. E aí a mulher vem. E eu quero muito falar com vocês sobre isso, né? Porque no caminho de amadurecimento da mulher, ela aprende a lidar com essa questão sexista da cantadinha, da mãozinha boba, sabe? Ela sabe sair de uma situação, ela consegue preservar a sua altivez, ela reage muito bem à violência estética visível, né? Mas aí, quando a mulher chega no poder, eu digo que o enfrentamento, e é a mulher no poder, é a mulher na política, é a mulher empresária, é a mulher que se destaca. Aí a gente tem uma última barreira, indelével, assim, quase invisível, que eu chamo de Guerra Fria. Por quê? Também nisso que se chama de machismo patriarcal. E aí não é uma questão do bem e do mal, entende? Nós somos treinadas para nos vermos nesse modelo de mulher.
Os homens, porque é o comportamento das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, e segue a sociedade estabelecendo esses papéis e fazendo uma grande confusão de valores, né? E aí a mulher está nesse lugar de poder. O que se espera dessa mulher? Que ela seja parceira como ela é valorizada no início. Ah, mas aquela lá vai dar uma boa política, porque ela fala bem, ela é corajosa, ela se posiciona, mas ela tem um teto, porque dali para diante não é para passar. Tu entende? Isso não é explícito, não é por querer. É um preconceito muito, muito, muito velado, muito indecifrável. Porque se espera que a mulher seja boazinha. A mulher na política, ela tem que ter um padrinho, um homem para mentorá-la, para dizer, meu amor, o teu voto é assim. Ela sempre tem que estar num grupo político protegida por um homem. E muitas mulheres líderes escolhem ficar nesse lugar. Porque se ela bota o nariz para fora e tenta alguma independência, ela é desleal, ela é traidora, aí os adjetivos de gênero também, né? Ela não transou com o marido essa noite, ou não tem marido, tem mulher, ou ela é essa, aí é gorda, é magra, é isso, é aquilo, é histérica, é inconfiável. Aí tem um conjunto de adjetivos pejorativos que se atribui à mulher se ela não quer simplesmente obedecer. E eu falo sobre isso, assim, ó, eu sou uma mulher 100% conquistável. Eu adoro servir, porque isso é vocacional. A mulher gosta de servir. Eu adoro cozinhar para minha família, por exemplo. Eu adoro cuidar de quem está perto de mim. Isso também é da nossa natureza. E o que eu estou propondo aqui não é que a gente negue a nossa natureza, não é isso. Mas que a gente possa ser assim e, ao mesmo tempo, preservar o nosso direito de ter as nossas opiniões. Quando a mulher ela resolve desobedecer, ela é severamente punida. Os homens se desobedecem e se traem o tempo inteiro, mas eles têm uma capacidade mágica de se reconciliar e de se ajustar no jogo de novo. A mulher, se ela descontenta um grupo político, ela precisa ser muito resiliente para não ir embora para casa, entende? E seguir adiante. E é essa Guerra Fria que eu estou disposta a discutir hoje no estado de Santa Catarina. Por que a gente não pode ter uma governadora mulher, por exemplo? E eu vou dizer para vocês, eu só não sou candidata a governadora agora, nessa eleição, porque eu entendo que ainda não é a minha hora. Deus ainda está me preparando, então eu tenho outros passos a dar. Mas um dia eu serei candidata a governadora de Santa Catarina. Ser presidente estadual do seu partido já foi difícil ou é difícil de alguma forma por ser mulher? Nada, guria, é espetacular, é maravilhoso, porque a gente tem uma presidente mulher também, que é a Renata Abreu, que nos dá autonomia. Ser presidente estadual de partido sem mandato, para homem ou para mulher, é péssimo. Agora, quando você conjuga essas duas canetas, com a autonomia que eu recebo da Renata, num partido que me agrada, porque ele não está nenhuma... Assim, eu não consigo viver com preconceito, por exemplo, né? A questão da orientação sexual de alguém nunca, jamais pode ser pauta coletiva. Isso não dá para a gente se meter em direitos individuais, ou roupa, ou qualquer coisa. Mas eu também não consigo com banheiro unissex em escola de criança, assim. Então, aí qual que é o meu lugar? Eu vou para onde? Eu não estou em nenhum extremo, né? Então, o Podemos é um partido que tem essa leveza, no meu ponto de vista. E a questão de presidir o partido, como que eu vou dizer para vocês? Assim, eu tenho 50 anos, eu tenho dito o seguinte, assim, nessa fase da minha vida, estou há 2 anos falando isso, igual um mantra. Eu não estou mais afim de fazer política com quem eu não gosto, em quem eu não confio, em quem eu não acredito. Não quero mais fazer isso daqui para diante. Não quero mais me sentir usada. E não são só as mulheres que são usadas. Vereadores, prefeitos, líderes, deputados, as pessoas são usadas na política. Eu não quero me ver mais nessa circunstância. Porque quando eu partilho de um projeto, eu não dou nada menos do que o meu coração. Eu sigo numa campanha de alguém porque eu acredito naquela pessoa. E é horrível a gente ficar a vida inteira se decepcionando e decepcionando a população. E não que isso seja
Não que a gente não se decepcione entre si, mas a gente não pode vender para as pessoas uma coisa e ter um gabinete secreto em que algo é decidido lá para o benefício de alguém que não seja explícito, que não seja claro. E estar na presidência de um partido político me dá pela primeira vez, desde muito menina, a oportunidade de construir um partido político do jeito que eu sempre sonhei, tratando as pessoas como eu acho que elas merecem ser tratadas. A gente está discutindo 2026, estamos fazendo uma chapa de estadual e federal agora. Poxa, é conversa reta. Tu vai ser candidata, amiga? Então vem cá, vou te mostrar todo mundo que vai ser candidato também. Sabe? É dizer para ti que a tua oportunidade vai ser igual a dela e de fato, respeitar essa lógica. É falar para as pessoas o que realmente você vai fazer, porque a política é um mundo de enganação. A maioria das mulheres são atraídas para ser candidatas e nunca mais voltam. Ficam aquelas que geralmente... Tu pode conversar com vereadora, prefeita, deputada. A maioria delas, na primeira eleição delas, ninguém acreditava que elas iam se eleger. E aí, quando elas se elegeram e resolveram não ser tão boazinhas assim, o pau pegou. Aí a mulher começa a ser retaliada dentro do próprio partido, porque ela não tem lugar de fala independente, autônomo, né? Então, estar hoje na presidência de um partido político me dá a condição de fazer a gestão num grupo de homens e mulheres com muito respeito, do jeito que eu sempre sonhei, empoderando pessoas, porque eu acho que eu tenho enxergado isso nesse momento da minha vida, mais do que fazer um projeto de lei, conseguir uma aprovação, gurias, eu tenho certeza, eu preciso ajudar a empoderar pessoas. Homens e mulheres de caráter, do bem, que estejam preparados para resolver os seus conflitos e consigam caminhar no mundo do poder, preservando humildade e fé. Humildade e fé, escuta. Ninguém se torna melhor porque sentou numa cadeira de deputado, não, pessoal. Entende? Quando eu cheguei aqui, eu não sei se tu lembras disso, mas o pessoal tinha lá, deputada Ana Paula da Silva. Eu digo, gente, eu não sou Ana Paula da Silva, eu sou Paulinha, por favor. Tira essa placa aí, bota... Ah, não, mas não sou, eu sou a Paulinha. Eu não gosto da liturgia exagerada. Eu não acho que alguém deve receber um tratamento diferenciado. Eu não tenho plano de saúde, por exemplo. O meu plano de saúde é o SUS, porque eu vivi... Hoje eu posso pagar o plano de saúde que eu quiser, não só por causa do salário de deputada, porque meu marido tem negócio, a minha família tem uma vida melhor financeira. Mas assim, ó, meu marido esses dias está falando comigo sobre isso. Mulher, por que tu não tem um plano? Eu digo, gente, eu passei a maior parte da minha vida tendo o SUS como meu plano de saúde. Não existe razão e motivo para mudar agora. Nem sei me comportar num hospital particular, eu acho. E se eu estiver dentro do SUS, eu acho que tem isso. Se eu estiver dentro do SUS, eu enxergo o que dá de melhorar. Eu posso atuar melhor na gestão da política de saúde, que também é igualmente importante para mim. Assim, mas assim, eu falei um monte de coisa, né? Nem sei por que eu falei tudo isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que honestamente, eu luto muito para que a gente atraia mais mulheres. Não é por duas coisas, é por uma só. É porque essa paixão, essa entrega, esse jeito de olhar o mundo de homens e mulheres é muito diferente e a gente precisa estar no meio desse jogo, né? A gente vê muita senhora chorando, às vezes, na tribuna, num evento, que a senhora se emociona, geralmente a senhora solta a sua emoção mesmo. Isso é típico, né? Um homem não vai fazer isso, um deputado, né? Nunca faz, né? E é bonito até, né? A gente vê. E por mais que pareça fragilidade para alguns, eu não me coloco nesse lugar. Nunca é por fragilidade ou por fraqueza. Ao contrário, eu acho que é ser muito forte você se permitir ser absolutamente desvendado. Faz parte desse compromisso. As pessoas têm que saber o que se passa dentro da minha alma e do meu coração nas minhas defesas. E é por isso, porque assim, ó, quando a gente defende a lei da cannabis medicinal, não é porque vai me dar voto. Tu me entende? Eu não consigo ficar presa na lógica do voto. Eu acho isso horrível. Eu acho que isso
minora a minha alma, diminui o tamanho da minha missão. A gente tem que trabalhar pela diferença que tu pode fazer na vida de alguém. E isso tudo, de certa forma, é muito constrangedor, porque o poder não se interessa por coisas e pessoas que não são controláveis. Quando tu escolhe caminhar sob a égide, sob a ótica e aí eu volto à fé. Assim, eu tenho uma obrigação. Eu me sinto devedora de Jesus e ponto. Meu compromisso é com Ele. Se meu compromisso é com Ele, qual é a minha meta? É melhorar a vida das pessoas. É fazer... É receber os talentos que Deus me dá e das pessoas que Ele coloca no meu entorno para que o resultado chegue, para que a criança tenha a melhor escola, o melhor uniforme, as coisas resolvidas. E esse tipo de coisa que a mulher geralmente oferece com mais facilidade não é bem-vinda no poder, né? Mas enfim, né? O que eu quero dizer para vocês é que é o tempo que tem todos esses desafios. Para as mulheres que porventura vão nos ouvir e não estão na política ainda, se em algum momento você encontrou esse chamado ou recebeu uma oportunidade, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Porque o mundo que a gente hoje entrega para os nossos filhos, para os teus filhos, entende? É um mundo tão desafiador, é um mundo tão complexo. Se a gente não estiver lá, se nós, mães, mulheres, se nós não estivermos lá, como estamos dentro dos nossos lares, porque dentro dos nossos lares a gente toma o protagonismo e a gente faz o que precisa ser feito. Se a gente não tiver também na sociedade, no poder, nós nunca teremos uma sociedade como nós merecemos. Nunca mesmo. E o que mudou a Paulinha Verdade. antes e depois do parlamento? Eu acho que o parlamento me permitiu aprender muito, amadurecer, dar alguns passos para trás, conviver melhor com as diferenças. O parlamento me ensinou muitas coisas, mas eu também te confesso que eu sou uma pessoa muito mais sofrida e muito menos alegórica, engraçada. Quem convive comigo sabe que sou uma desastrada, eu faço piada de mim mesma o tempo inteiro. Eu me tornei menos divertida, porque eu carregava uma certa ingenuidade ainda na política, mesmo depois de ter vencido a fase de prefeita, que eu descobri que daqui para os andares de cima não são bem assim, né? Mas eu acho que faz parte do processo. E, claro, apesar de todas essas violências veladas e as expostas que a gente ainda passa no parlamento, é uma coisa muito engraçada. Porque isso aqui é um coleginho, né, gente? São 40 pessoas. Todo mundo se conhece. Então, ao mesmo tempo, há também relações aqui estabelecidas. Tem grandes amigos, tem pessoas que eu quero muito bem, alguns deputados que eu sei que eu vou lembrar deles e falar quando eu tiver vovozinha lá para os meus netos. Existe também algo que nos permite ter uma esperança que a gente pode fazer algo diferente por Santa Catarina, pela nossa gente. Deputada Paulinha, muito obrigada pelas suas palavras, por essa entrevista. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres e homens também que ouviram esse podcast. Tomara que assim seja, né? Porque esse é o propósito, é a gente entender que... Vou falar só isso, porque hoje eu estou muito conversadeira, pessoal. Não sei o que me deu, assim, apertou o botão e a pessoa não parou mais de falar. Mas assim, ó, pessoal, nós não podemos ficar na era do golpe e da anistia. Nós não podemos seguir acreditando que é um homem ou uma mulher que seja uma pessoa, um salvador. Não. O que vai mudar o mundo é muita gente interessada, empoderada, é o vereador, é o prefeito, é muita gente tomando conta desse negócio aqui e remando junto por um Brasil melhor, que não pode mais discutir eleições só sob a lógica do que vai lacrar na rede social ou que vai dar mais voto. A preocupação, e aí tem isso, né? Tu te elege aqui, parece que tu entra numa máquina de moer carne, que tu é obrigado a, assim,
tu tem que dar uma emenda para alguém que tu pode ajudar, mas tu tem que perguntar quantos votos a pessoa vai fazer para ti, entendeu? A gente tem que trabalhar sobre outra lógica. E para mim, essa lógica é a lógica do que nos ensina a Bíblia, porque eu acho que tá tudo muito ali, muito claro, né? Só a gente está disposto a seguir e construir essa sociedade melhor. Mas eu amei dar essa entrevista para vocês. Nós hoje. também gostamos. Tô com uma parte de mim, porque eu falo. Eu sempre digo que eu sou fofoqueira. Depois eu fico com vergonha. Depois eu nem ouço minhas entrevistas, porque eu fico pensando, não acredito. Não, mas essa tem que ouvir. Eu não acredito que eu falei isso, né? Mas, não, foi ótimo, enfim. Foi uma lição. Acho que muita gente vai ser útil para muita gente que vai ouvir esse podcast, com certeza. Legal. Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu, deputada Paulinha? E esse foi o podcast Galeria Lilás, que é o podcast de entrevistas da Alesc com mulheres que já foram ou estão deputadas estaduais aqui de Santa Catarina. O podcast Galeria Lilás é um conteúdo multiplataforma idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TVA e a Agência AL. A produção é de Carol Polidoro e Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Obrigada pela companhia e continue nos acompanhando por aqui. Até a próxima.